Deixe Deus te dar a cada um de nós. Tenha em nós a sua proteção, a sua santa paz. Onde esse domingo da família, que Deus vem estar abençoando cada lado guiado, que Deus vem estar abençoando a cada um de nós, que a gente puder estar aqui, os irmãos que vierem ainda. Nesse momento, vamos começar o nosso culto em oração. Peço que a amadas crianças fiquem em silêncio, vamos levar a Deus pelo começo desse culto. Oramos. Senhor Deus, amado Pai, te dando graças a Deus pelo privilégio e a oportunidade. Te agradecer também, Deus, por mais esse dia ensolarado sobre o nosso município. E te agradecer, Pai, por cada disposição que dado pelos nossos alimentos, dado, Pai, com sabedoria. E te agradecer, Pai, por cada momento que nós passamos durante esse dia. E tem trazido nós para as suas grandes misericórdias, para a sua casa, para cultuar, para louvar, para ouvir a sua palavra. Obrigado, Pai. Te agradeço também, Pai, que os irmãos que estiverem enfermos, o Senhor venha estar curando nesse momento, Pai. O Senhor venha estar abençoando cada lar. Pai, como for feito aqui pão e agora o seu santo nome. Esteja nos abençoando, nos capacitando cada dia mais, Pai, para estar na sua presença, na sua casa, para ouvir a sua palavra. Isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, convido o grupo de louvor a cantar o hino da Boa Cristão 402. Foi isso. 2, versículo de 8 a 10. E Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 10. E a Bíblia fala, Senhor. Amém? O texto do capítulo 2 fala do pecado para a salvação pela graça. Efésios 2, 8. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. Amém? Peço que o amado irmão Manuel leve a Deus pela sua palavra nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, agora agradecer ao Senhor pelo perfeito da sua palavra. Meu Deus, obrigado, meu Deus, por ouvir, Senhor Deus, que o Senhor tem nos falar através do teu céu. E que o Senhor, Pai Celestial, esteja usando essa palavra para demorar nos nossos corações. Meu Deus, eu te agradeço por todos que aqui já chegaram. E também, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, e mais um dia estarmos aqui cultuando ao Senhor. Que seja, Senhor Deus, esse culto aceitável aos olhos do Senhor nosso Deus. E ao teu nome santo, Pai, que nós adoramos e agradecemos. Amém. Amém. Nesse momento vamos retirar a oferta e dízimo juntamente. Reunido nessas do caminho.
Deus, para o mantimento, Senhor Deus, da tua casa. E assim, Senhor Deus, que seja proveitoso na tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, convido a mais irmão Caribé, um ritual de louvor ao Senhor. Vamos soltar nossa voz ao Senhor, adoração a Ele. Jesus é o caminho, leva-me além. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Isso. Boa noite a todos. Queremos agradecer a todos que estão aqui nesta noite, nos visitando. Que o Senhor Deus possa nos abençoar nessa noite. Semana passada estávamos na verdade, nós à noite já não estávamos no acampamento, né? Nós já
Tínhamos chegado umas 4 horas mais ou menos e conseguimos, e aí já estava muito em cima de nós fazermos o culto, né? Então foi momentos ali de muita alegria, né? Momentos ali de aprendizado também. E com certeza nós estudamos lá sobre Romanos capítulo 12, que fala sobre a renovação da mente. Então eu creio que foi dias abençoados ali, um dia, né? Praticamente abençoado ali, para que a gente conseguiu estar, e foi muito bom. Queremos agradecer, né, então, por estarmos aqui. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Quero ler com os irmãos uma passagem. Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Uma passagem bem conhecida aos irmãos. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Lucas 19, versículo 1 ao versículo 10, diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara como um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Podeis assentar. Alguém me socorre com água? Amém. Isso. Obrigado, filho. Alguns, eu creio que alguns domingos atrás, não tão longe, nós ministramos praticamente quase essa mensagem, falamos um pouco sobre Zaqueu, mas nessa noite nós iremos falar algo interessante, não especificamente aquilo que é ensinado, né, nas classes das crianças, lá na EBD, que fala sobre Zaqueu, que Zaqueu era pequeno, canta até a musiquinha dizendo que ele foi, subiu numa árvore, nessa árvore Jesus já passando, falou com ele. Não necessariamente essa história superficial, mas queremos falar especificamente de um encontro que transformou vidas. Na Bíblia nós vemos vários encontros que transformaram vidas, e esse é um dos encontros que transformou a vida de um homem, que outrora na mente de outras pessoas, era um homem que não merecia Jesus Cristo. As pessoas diziam que aquele próprio homem não merecia, porque primeiramente ele era um cobrador de impostos, era rico, as pessoas não gostavam dele porque vivia cobrando imposto, né? Mas este homem, esse mesmo Zaqueu, né? Esse mesmo Zaqueu, ele teve, irmãos, uma vontade, aonde muitas pessoas, mesmo não sendo um cobrador de imposto, uma pessoa que outrora se acha que não é tão indigna assim,
teve a coragem deste homem. E ele teve uma coragem, irmãos, que era conhecer alguém que estava transformando vidas, de conhecer alguém que estava mudando a história de outras pessoas. Veja bem que Zaqueu, irmãos, ele era desprezado pela sociedade. Por quê? Porque ele fazia cobrança de impostos. E naquela época, quem cobrava impostos, quem fazia cobrança de impostos, ali não era muito bem visto ali na sociedade. Por quê? Porque ele era cobrador de impostos de Roma. Então ele era odiado pelas pessoas. E muitos cobradores de impostos, além de não só cobrar, eles extorquiam as pessoas, para que eles pagassem até mais do que era para pagar. Tanto como é na história de Zaqueu, que o próprio Zaqueu fala que se ele defraudou alguém a mais, ele iria o quê? Devolver. Por quê? Porque na mente dele ele sabia que ele tinha feito algo demais, algo de ruim, defraudado algumas pessoas, e ele se sentiria, como ele estava vivendo um momento de mudança espiritual, ele já estava sentindo no coração dele que ele tinha que o quê? Devolver aquilo que ele tinha tirado injustamente das pessoas. Então, esse encontro que nós queremos falar é um encontro que transformou a vida de um homem, Ele, nesse encontro, mostra que quando abrimos o nosso coração a Jesus Cristo, Ele entra na nossa vida e muda a nossa história. Ele renova a nossa fé, Ele muda caráter e Ele nos dá propósito de vida. Irmãos, não há outra mensagem para o ser humano que é mudança de comportamento, mudança de vida. A mensagem que se é pregada hoje não é, o verdadeiro evangelho não é pregar sobre um evangelho de finanças, de prosperidade, não é pregar sobre um evangelho de cura, não é pregar só sobre um evangelho de libertação, mas é pregar o verdadeiro evangelho, que é a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela muda a história das pessoas. É só ela que muda a história das pessoas. É só ela que faz com que uma pessoa que outrora na sociedade, ela não merecia ser lembrada, não merecia ter alguém de misericórdia dela, ela faz o quê? Ela recebe a misericórdia de Deus. E se você for ver o Novo Testamento, irmãos, quantas pessoas que não mereciam a misericórdia de Deus, as curas de Deus, e Deus fez algo importante. Algo interessante que nós podemos ver algumas histórias, algumas histórias que o próprio Jesus, ele gostava de trabalhar ou de fazer um milagre em lugares ou pessoas que a sociedade achava que elas não mereciam. Quando você olha para João capítulo 4, da mulher samaritana, no qual a mulher samaritana, ela era, quando os samaritanos não se bicavam, como é o português de hoje, com os judeus, e se encontrar que ela era uma mulher que estava no poço. Mas Jesus, para sua infinita misericórdia, chegou até aquela mulher e ofereceu a verdadeira água. Ele começa a conversar com ela, revelar tudo o que acontecia para ela, e ele faz o que, irmãos? Ele oferece a água que é ele para ela. Então, irmãos, é um encontro que marcou a vida daquela mulher, porque outrora, quantas vezes aquela mulher, talvez, ali a Bíblia não relata 100% da conversa, mas quantas vezes talvez aquela mulher estava sofrendo, quantas vezes aquela mulher, porque ela mesmo falou que teve vários maridos, quantas vezes aquela mulher, Jesus olhou para ela e disse: essa mulher precisa realmente de uma mudança, de transformar a vida dela. E para a sociedade, talvez eles estavam recriminando aquela mulher, mas Jesus teve um encontro com ela e ofereceu água verdadeira. A mesma coisa, irmão, nós vemos na história sobre João capítulo 8, sobre a mulher adúltera, que naquela época a lei de Moisés orientava que a pessoa que fosse pega em adultério, o que era para ser feito? Era para ser o quê? Apedrejada. E as pessoas ali estavam já recriminando a ponto de apedrejar ela, mas eles queriam confrontar quem? A Jesus Cristo. Chamaram a Jesus e disseram: olha, mestre,
Na lei de Moisés, a lei de Moisés diz que uma mulher que é pega, né, ou uma pessoa que é pega em flagrante adultério, ela deve ser o quê? Apedrejada. E aí agora, o que tu vai fazer? Ele simplesmente dá uma lição do quê? De misericórdia. Ele teve um encontro não apenas com aquela mulher, porque ele confrontou aquela mulher, ele deu uma misericórdia para aquela mulher, e ele confrontou aquelas pessoas que estavam ao redor. Ele diz para aquelas pessoas que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então o que ele fez ali, irmãos? Ele simplesmente teve um encontro verdadeiramente com aquela mulher, onde ele teve misericórdia e disse para ela, para que ela não errasse mais, e aquelas pessoas que viram aquilo foram impactadas pelo encontro que tiveram com Cristo. Então Zaqueu, que é o centro da nossa história, ele teve essa oportunidade. Ele teve essa oportunidade de se encontrar. E a primeira coisa que nós vemos, irmãos, que Jericó era uma cidade próspera, de rota comercial muito importante. Ali vivia Zaqueu, que era chefe dos publicanos, um homem rico, porém odiado por ser colaborador de Roma, acusado de extorquir seus compatriotas, mas apesar de toda a sua riqueza, algo faltava em seu coração. É essa a história. Às vezes nós achamos, irmãos, que nós temos tudo. Nós temos um carro, temos uma moto, temos uma casa, temos um bom emprego, recebemos bem. Mas no fundo, há uma falta de alguém que seja aqui nessa noite. Mesmo que tenha tudo, mas falta algo no coração. Zaqueu era um homem rico, mas ele se sentiu a necessidade, que ele disse assim: está faltando algo no meu coração, que é a verdadeira paz, a verdadeira alegria. E está comprovado, irmãos, dia após dia, quando você abre os jornais, quando você acessa a internet, que você vê quantas pessoas que são ricas, que morrem, se suicidam, que tem depressão, tem tudo, mas vivem uma vida de depressão. Por quê? Porque não conhecem verdadeiramente a Deus. Quando o homem tem tudo, a Bíblia fala, quando o homem acha que ele ganhou o mundo, mas ele não teve um encontro com Deus, o que acontece? Ele perdeu a sua alma. Ele não vai ter paz, ele não vai ter alegria, porque ele tem as coisas materiais, mas ele não tem o quê? O mais importante, que é a sua salvação. O mais importante, que é Deus. E nós aprendemos nessa noite, nós vamos aprender nessa noite rapidamente, irmãos, alguns pontos que Zaqueu nos ensina. O primeiro ponto nessa noite, que o desejo que Zaqueu teve de ver Jesus iniciou a sua transformação. Primeiro, irmão, Zaqueu, ele teve o desejo de ver Jesus. Para nós termos um encontro verdadeiro com Deus, nós precisamos querer ter esse encontro. Não adianta, irmãos, você dizer assim: eu realmente eu amo a Deus, eu quero a Deus, mas você realmente já se encontrou com Deus? Você já teve aquele encontro onde você olha e diz assim: a partir de hoje eu vou viver para Ele, eu vou servir a Ele, eu vou agradar a Ele. E nós se encontramos e agora nós vamos viver um só propósito. Porque nós aprendemos no acampamento, né? Que a pessoa que realmente tem uma mente renovada, ela se entrega totalmente a Deus. Uma pessoa que tem uma mente renovada, ela tem uma vida transformada, ela pensa nas coisas do alto, ela pensa nas coisas de Deus. E Zaqueu faz algo interessante, irmãos. Ele tem uma iniciativa, e Deus usa até os pequenos detalhes. Quando eu falo sobre atendimento ao cliente, o atendimento ao cliente é como se fosse um relacionamento. E o nosso encontro com Deus, imagine um relacionamento nosso com alguém que queremos conhecer. Quando você quer conhecer alguém que lhe interessa, seja um namorado, uma namorada, ou alguém que lhe interessa, você vence o quê? Os obstáculos. Não é verdade?
Antigamente, se você for lembrar, eu estava contando lá no curso, que antigamente os mais velhos, que era a gente, hoje em dia não, tem o WhatsApp, né? Você quer conhecer alguém, você pega o WhatsApp, você manda mensagem e chega na pessoa. E os mais velhos, que éramos nós, que não tinham WhatsApp, era na carta, não era não? Passava o menino lá para comprar pão, enrolava a carta, mandava a carta, chegava na pessoa, a pessoa devolvia a carta, e não tinha comunicação, mas vencia as barreiras. As pessoas faziam de tudo porque queriam encontrar alguém que elas estavam querendo encontrar. A mesma coisa, Zaqueu, ele tinha dificuldade naquele momento por causa da sua estatura, por causa do seu testemunho, do seu modo de viver, mas ele teve uma atitude. Ele disse: eu vou vencer esse obstáculo. Qual foi o pensamento dele? Vou subir numa árvore. Vou subir numa árvore porque andando não tem condições. Eu baixinho não vai ter condições. Eu vou subir na árvore, porque lá na árvore, quando ele passar nessa árvore, o que vai acontecer? Eu vou gritar. Quando ele descer na árvore, eu vou fazer alguma coisa para que ele me veja, porque eu preciso ter um encontro. Irmão, quando nós queremos fazer algo que é necessário para nós vamos a pé, nós emprestamos, nós fazemos outras coisas. Por quê? Porque é algo que nos interessa. Quando nós realmente queremos ter um encontro com Deus, nós vencemos a barreira. Então, irmãos, nenhum obstáculo é grande demais para quem quer se aproximar de Deus. Diga amém. Amém. Terceiro ponto: Jesus conhece o nosso nome. A atitude que Zaqueu teve, irmãos, de querer uma transformação e ter um encontro de Jesus. Jesus não tem poder. Jesus logo foi tocado. Irmão, Jesus percebeu antes de chegar até Zaqueu. Preste bem atenção, irmãos. Quando Jesus passa, as pessoas desprezavam Zaqueu. Mas o que aconteceu? Quando Jesus passa por debaixo daquela árvore, ele não olha para aquela árvore e diz assim: ei, homem, o que tu está fazendo aí, homem? Tu vai cair. Não. O que ele fez com Zaqueu? Ele chamou pelo nome de Zaqueu. Ele chamou pelo nome. Sabe por quê? Porque ele nos conhece. Jesus conhece a mim e a você. Quando ele chega com Zaqueu, ele diz o quê? Zaqueu, desce, porque eu vou na tua casa. Opa! O que aconteceu? Ele já sabia que Zaqueu estava querendo o quê? Uma transformação de vida. Ele simplesmente diz, olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, eu já sei o que tu queres, Zaqueu. Tu queres uma transformação de vida, pois eu vou na tua casa. Irmão, Jesus conhece a cada um de nós que estamos aqui. Ele sabe o nosso pensar, Ele sabe as nossas atitudes, Ele sabe o que fazemos, o que dizemos, como agimos. Ele sabe como nós temos as nossas atitudes para com Ele. Tanto como Ele sabe o que Ele fez com Zaqueu. Ele sabia que Zaqueu queria uma transformação. E Jesus sabe quando nós queremos fazer algo para Ele. Eu sempre falo aos irmãos e vou continuar falando. Com Deus, irmão, nós não enganamos a Deus. Quando nós dizemos não para a obra de Deus, quando nós dizemos não para as coisas de Deus, nós não estamos dizendo não para nossas lideranças. Nós estamos dizendo não para Deus. E muitas das vezes quando nós dizemos sim, ou quando nós falamos talvez, o nosso Deus sonda os nossos corações. Ele sabe se dentro do nosso coração realmente estamos fazendo com amor, ou se nós estamos realmente alegres por fazer com amor. Então Zaqueu entendeu naquele momento que Jesus Cristo já conhecia ele. Jesus, irmão, não vê pela aparência. Jesus não olha pela aparência
olha pela aparência aqui, né? Tá difícil, muitos até começar comigo. Jesus não olha pela aparência. Jesus não olha se somos gordinhos, se somos magrinhos, se somos altos, se somos baixos. Jesus não olha o que tem no seu bolso. Jesus não olha o que você veste, mas Jesus olha o que o teu coração está pensando. Jesus olha a sinceridade do teu coração. É isso que Jesus olha. E Jesus percebeu a sinceridade do coração de Zaqueu. E ele chamou ele pelo nome. Amém? Quarto ponto. Quando Jesus entra em nossa casa, tudo muda. Imagine, irmãos, quando você vai receber uma visita na sua casa. O que você faz? Você diz assim: bom, vai vir uma visita em casa aí, menina, bota para bagunçar tudo, né? Coloca pano, bagunça, coloca o tapete, deixa a louça suja, é assim? Né? Deixa a louça suja, deixa você vassoura no meio da casa, pano no meio da casa, faz isso. É assim que você faz quando você sabe que vai uma visita na casa? Não, o que você faz? Você bota para mudar, para ocupar, para arrumar, para organizar, para fazer algo ali. Por quê? Porque você está esperando alguém para ter um encontro. Quando Jesus ele vai entrar na nossa casa, nós precisamos estar dispostos a mudar. Nós precisamos estar dispostos a transformar aquilo que estava bagunçado em ficar arrumado. Jesus Cristo, irmãos, ele veio para quando ele entra na vida da pessoa. Ele entra na vida da pessoa. Ele entra para mudar. A própria palavra de Deus diz que quando nós entregamos as nossas vidas a Ele, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Esse tudo se fez novo, irmão. É vida nova. É uma vida diferente, uma vida de mudança. Não há como ter um encontro com Deus e viver uma vida do mesmo jeito. Isso não é encontro. Não há como ter encontro com Deus e continuar fazendo as mesmas coisas que fazia de errado. Então Zaqueu decidiu, naquele mesmo momento que nós vimos na história, que ele decidiu restituir 4 vezes o que havia tomado injustamente e repartir os seus bens com os pobres. Essa mudança, irmãos, não foi forçada. Você não vê na Bíblia, na história, Jesus mandando Zaqueu fazer, na verdade? Jesus não manda Zaqueu fazer, mas Zaqueu se sente o quê? Ele mesmo decide o quê? Mudar a sua história. Ele decidiu, não foi forçado, mas foi fruto do quê? Da presença de Deus. Quando nós temos um encontro realmente com Deus, não existe nada forçado, irmãos. Nós fazemos com alegria, nós fazemos com amor, porque é fruto da presença de Deus. Receber Jesus não é apenas um ato religioso, mas é uma decisão que muda comportamentos e propósitos. Se você recebeu a Jesus e não mudou o seu comportamento, o seu propósito, você não recebeu a Jesus. Existe, os convertidos e os convencidos. Tem muita gente que estão na igreja que são convencidos, mas não convertidos. Porque o verdadeiro convertido, ele tem uma vida diferente diante de Deus. Quinto e último ponto. A salvação é, irmãos, para quem se arrepende e o recebe de coração. O quinto ponto e o último diz que a salvação é para aqueles que realmente se arrependem e recebem de coração. O que é o arrependimento, irmãos? O que é o arrependimento? O arrependimento é quando eu reconheço que eu errei e que eu sinto o desejo e a vontade de não errar mais. Eu sinto a vontade
vontade de não querer mais errar mais, porque eu estou arrependido daquela atitude ou de algo que eu falei, que não era para me ter feito, então eu me arrependo e não faço mais. O verdadeiro arrependimento, irmão, existe o arrependimento e o remorso, né? Muita gente diz assim: eu estou arrependido do que eu fiz, mas 2, 3 dias volta a fazer. Não foi arrependimento, foi remorso. Arrependimento é quando você viu que você errou, você sofreu, você sentiu no seu coração e você não volta mais a fazer. Zaqueu declarou que ele queria mudar a sua história quando ele decide restituir. E aí, no 5º ponto, nós vemos que Jesus declara para Zaqueu e diz o quê? Hoje veio salvação a esta casa. Quando Zaqueu decide realmente mudar a sua vida, ele se arrepende do que ele fez, Jesus declara a salvação na vida de Zaqueu. Essa frase revela que a salvação, irmão, não depende da posição social, nem das boas obras, mas de um coração arrependido e receptivo. A salvação, irmãos, ela não é comprada, como muitos lugares vendem salvação. Muitos lugares têm que fazer votos, muitos lugares vendem, até lugares que a gente vê na internet, o apartamento no céu, o terreninho no céu. É mentira. A salvação, ela é para aqueles que estão arrependidos, aqueles que foram tocados e decidiram mudar de vida. Zaqueu reconheceu seus erros e demonstrou a verdadeira conversão, não apenas com palavras, mas com atitudes. Quando você se arrepende, não basta falar, você tem que ter o quê? Atitude. Como diz meu saudoso sogro, falar até o quê? Papagaio fala. Falar até papagaio fala. Mas não é só falar, é ter atitude. Falar, muitas pessoas falam, mas quando você vai ver a atitude, é totalmente diferente do que se fala. A fé que salva, irmãos, é aquela que produz frutos de arrependimento. A fé que salva é aquela que produz frutos de mudança. Jesus veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. E Zaqueu era o que estava perdido. E Jesus muda a história de Zaqueu. Então, quando nós reconhecemos, meus irmãos, a necessidade de mudança, quando nós reconhecemos a necessidade de ter realmente um encontro com Deus e mudar a nossa história, a salvação entra na nossa vida. A salvação, ela nos traz paz. A salvação, ela nos traz alegria. Ela nos traz a certeza que nós um dia estaremos com Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Nós queremos te agradecer, meu Deus, por tudo que tu fizeste, pela tua palavra que foi ministrada nessa noite, meu Deus. Que este encontro, Senhor, que Zaqueu, Senhor, teve com nosso Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra fala que foi um encontro genuíno, onde o nosso Senhor Jesus Cristo fala que houve salvação na vida de Zaqueu. Que essa noite, Senhor, se há alguém nessa noite que precisa, Senhor, de uma vida transformada, se há alguém que precisa ser transformado pela tua graça e misericórdia, ó Deus, que tu venha tocar no coração de cada um de nós nessa noite. Tu venha tocar no coração daqueles que precisam realmente, Senhor, mudar a sua história. Mudar, Senhor, o comportamento, as atitudes. Meu Deus, eu falo isso, Senhor, com misericórdia na minha vida, Senhor, e na vida da minha família, porque eu sei, Senhor, que não é fácil. Mas quando, Senhor, nos entregamos a Ti diretamente, Senhor, nós entendemos que a cada passo, Senhor, Tu nos transforma. A cada passo, Senhor, Tu modifica a nossa história. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a entendermos a verdadeira transformação que está
está em Ti. Tem misericórdia, Senhor, da minha família. Tem misericórdia, Senhor, da Tua igreja. Que possamos cada vez mais entender, Pai, o verdadeiro sentido, Senhor, de estar contigo. Por isso, meu Deus, nós oramos agradecendo